Bom dia, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu sou a pastora Vanusa Melo. Eu estou aqui dando sequência ao nosso devocional diário. Durante esses 40 dias de campanha, nossa campanha nacional, nós estamos experimentando as maravilhas do Senhor em nossas vidas através desses devocionais. Queridos, hoje nós vamos falar sobre as nossas emoções, quando as nossas emoções nos sabotam. E para isso eu escolhi um versículo da palavra de Deus que está em 1 Reis, no capítulo 19 e o versículo 4, que diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Queridos, nós sabemos que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, e os três são muito importantes para o dia da redenção. E a palavra de Deus nos fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito precisam ser irrepreensíveis para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo disso, nós vamos entrar nessa palavra. Sabemos que o nosso corpo é a parte visível de nós, é a parte que nós vemos, e a nossa alma é a sede das nossas emoções, das nossas vontades e dos nossos desejos, e o nosso espírito é a parte que interage com Deus, com o sobrenatural de Deus. A alma, ela está ali fazendo uma intermediação, e é onde o inimigo trabalha, porque se o inimigo afeta as nossas emoções, nós não vamos conseguir cumprir o nosso propósito com Deus. A gente vai ficar desalinhado, a gente vai ficar desfocado, desconexo com a vontade do nosso Deus. E dentro do texto que nós lemos, nós vimos aqui um pedacinho da história do profeta Elias, o profeta de Deus. Eu sei que a maioria que está me assistindo agora conhece essa história. Elias foi um grande profeta, um grande homem de Deus que Deus levantou no seu tempo para predizer coisas importantes para Israel. E a palavra de Deus diz que nesse momento da história estava sob o governo de Israel o rei Acabe, que era casado com a rainha Jezabel, uma mulher descendente da Síria, da Fenícia, e ela era politeísta, adorava muitos deuses, instituiu em Israel culto a Baal e assim corrompeu todo o povo de Deus, levando-o a adorar esses deuses. E Deus, ele se irritou muito com essa atitude e levanta o profeta Elias para falar da parte de Deus contra toda essa idolatria. E é claro que ele chama para si a afronta, o ódio ali de Jezabel e de Acabe. A palavra de Deus diz que depois de um grande confronto de Elias lá no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, ele os venceu. Deus responde à oração, responde ali com fogo, consome o holocausto e aqueles 450 profetas são exterminados. E a partir desse momento, Elias ele vai enfrentar uma perseguição muito grande, porque a rainha Jezabel ela se enfurece demais contra Elias, porque ele havia exterminado os seus profetas. E agora ela jura pelos seus deuses, a quem ela serve, que vai matar o profeta dentro de 24 horas. E ele começa a ficar em pânico, um homem que Deus usava grandemente, Deus já tinha dado extraordinárias vitórias para ele, agora ele está com muito medo, ele está apavorado e ele
foge. A palavra de Deus diz que ele está em companhia de um rapaz que é o seu moço, seu ajudante, e ele vai até Berseba. Ele deixa o seu moço e ele vai adiante sozinho. Ele entra no deserto de Berseba, um lugar inóspito, um lugar inabitado, mas ele quer fugir, ele não sabe para onde, mas ele não quer chegar a lugar nenhum, ele quer dar cabo da sua própria vida, ele quer sumir daquela situação. Ele encontra um pé de zimbro, uma árvore grande, frondosa, e ele se deita lá debaixo dessa árvore e ele pede para Deus a morte. Ele pede para que Deus mate ele, porque ele diz que ele não é melhor dos seus pais. Seus pais já viveram, já morreram e ele também queria morrer. E ali, claro que Deus não vai matá-lo e ele dorme. Ele dorme e a palavra de Deus diz que um anjo aparece para ele, toca nele e chama-o pelo nome e dá uma ordem para ele se sentar e comer. Ele se levanta e come e bebe. E o anjo manda ele se levantar porque ele vai caminhar um caminho muito longo até Horebe, o monte de Deus. E ele se levanta com a força daquela comida, diz a palavra que ele vai caminhar 40 dias e 40 noites até chegar no monte Horebe. Quando ele chega no monte, o monte Horebe, ele entra numa caverna e ele fica ali aguardando Deus. E vem ali uma manifestação muito grande, vem um vento muito veemente, um vento forte, e esse vento quebra ali galhos, árvores, e ele fica apavorado pensando que Deus está no vento, mas Deus não está no vento. Depois desse vento vem um terremoto sacudindo o monte, e Deus também não estava no terremoto. Depois vem um fogo avassalador e também Deus não estava no fogo. Depois disso vem um cicio, um vento, uma brisa suave, um vento bem calmo, e Deus sim estava nessa brisa suave. E Deus então começa a fazer uma terapia com Elias, porque Elias ele estava com as suas emoções desalinhadas. Elias estava com medo, Elias estava se sentindo só, desamparado. Elias estava se sentindo sem resultados. Ele estava diante de uma situação muito complexa, assim como eu e você às vezes nos deparamos. A palavra de Deus diz que Deus então vai e conversa com Elias, mostrando para ele que o ministério dele não é fracassado, que ele não é um homem fracassado e que sim, ele ainda vai continuar em vitória, porque Deus está com ele. Deus vai mandar ele voltar, vai mandar ele caminhar, fazer o mesmo percurso de volta. E Deus manda ele ungir 2 reis, um para a Síria, outro para Israel, e ungir um profeta, o profeta Eliseu, para que fique no seu lugar. E aí, queridos, depois disso, depois que Deus conversa e diz para ele que ele não está sozinho, que ainda tem 7.000 profetas, servos do Senhor que não morreram, mas ainda estão vivos, e que tudo aquilo que ele estava pensando é fruto de uma emoção abalada. Então, depois dessa conversa, a mente se abre e ele começa a ver uma luz no meio daquela escuridão. E interessante que essas manifestações da natureza que Deus ele fez acontecer ali diante de Elias representava as suas emoções. Tanto o vento forte, quanto o terremoto, quanto o fogo representava o impacto do reboliço emocional que Elias estava vivendo. E Deus então vai acalmar essas emoções com um vento suave. E depois que Deus conversa com ele, que ele se acalma, que ele consegue enxergar o propósito de Deus para sua vida, ele obedece o Senhor, ele volta pelo mesmo caminho e ele vai fazer exatamente o que Deus
mandou ele fazer. Depois disso, ainda Deus manda ele falar com Acabe, decretando sentenças sobre ele, sobre Jezabel, sobre sua família, sobre o povo de Israel. E depois disso, tudo isso se cumpre, ele ainda está vivo, passa por mais um período de reinado do filho de Acabe, esse também morre. Enfim, o certo é que no final de tudo, Elias ele vai ser levado para o céu com honra. A palavra de Deus diz que Deus manda uns cavalos, de fogo, com carruagens de fogo, para buscar Elias, e Elias sobe num redemoinho e Eliseu fica no seu lugar, recebe a sua capa, a porção dobrada do seu espírito. E o certo é, queridos, que essa história ela deixa uma lição muito grande para mim e para você. Nós, assim como Elias, passamos por turbulências, passamos por tempos difíceis, problemas, às vezes até insolúveis aos nossos olhos, mas Deus está conosco. Deus não nos deixa sofrer mais do que aquilo que a gente pode suportar. As provações não vêm para mim e para você além das nossas forças. Então, essa palavra ela nos motiva a crer, nos motiva a nos encontrar com o Senhor, para que nesse encontro com Deus a gente ouça Deus falar, a gente aquiete o nosso coração, a gente seja trabalhado nas nossas emoções pelo Espírito Santo de Deus e possa recomeçar de novo. Sempre há uma saída para aquele que confia no Senhor, sempre há um recomeço para aquele que não desiste, aquele que confia no Senhor e que resolve obedecer o comando do Senhor. Então que essa palavra fique no seu coração, que Deus te abençoe, abençoe as tuas emoções, os teus desejos, as tuas vontades, o teu pensamento esteja alinhado com a santa palavra de Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eleva o teu pensamento ao trono da glória de Deus e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus oramos esse momento, Pai. Diante da Tua presença nós estamos, Deus, assim como Elias naquele momento de turbulência da sua vida esteve, Pai, desanimado, se sentindo fracassado, frustrado, desistindo da vida. Talvez, meu Pai, neste momento tem pessoas junto conosco, meu Pai, nesse devocional, que também está desta mesma forma, nesta mesma condição. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor ajude esses teus filhos, estas suas filhas, que o Senhor abençoe as suas emoções, que eles sim possam recomeçar, serem fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, que a presença do Espírito Santo venha envolvê-los, meu Pai, e que eles possam, meu Pai, serem fortalecidos, meu Pai, e recomeçar em nome de Jesus. Recomeçar para uma vida de triunfo, uma vida de vitória, Senhor, cumprindo o teu propósito, o teu chamado designado, meu Pai, pelo Senhor para cada um de nós. Estando nós ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha preestabelecido esses desígnios, papai, esses propósitos para cada um de nós. Meu Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom para conosco, é bom em todo tempo. E nós louvamos ao Teu nome, Pai, por essa tão grande, maravilhosa bondade do Senhor, amor do Senhor, que nos protege, que nos guarda, que nos livra, que nos faz recomeçar em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Povo de Deus, eu espero que vocês tenham sido abençoados por essa palavra, que o Senhor encontre repouso todos os dias no seu coração e que você seja instrumento da vontade de Deus. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir.